Esse pensamento, infelizmente, está presente cada vez mais em nosso meio, principalmente em relação à mulher. Por isso, vamos ver os tipos de violência que a mulher sofre e como fazer para combatermos esse problema. Vamos começar entendendo o que é a violência. A violência é o uso da força, né? Quer seja força psicológica, quer seja força física, para se conseguir que alguém faça algo que não é do seu agrado, ou que não é ou não lhe é agradável. Agora vamos entender o que é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela pode ser classificada como uma atitude ou como uma construção cultural que entende que a mulher, ela, de maneira naturalizada, ela pode ser objeto dessa violência pelo fato de ser mulher, não é? Eu diria que a violência contra a mulher, ela tem vários aspectos, mas ela parte de uma construção social, histórica e cultural de que há uma naturalização ou que há uma legitimidade de se causar violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Então a gente pode enxergar a violência contra a mulher desta forma. A violência contra a mulher pode ser considerada um crime de ódio. Nós podemos dizer que é um crime de ódio, claro, considerando vários aspectos, principalmente o aspecto que nos forma enquanto pessoas nesse contexto de Latinoamérica, principalmente nós, homens e mulheres, não é? Como nós fomos criados enquanto homens e mulheres? Que masculinidades e que feminilidades são essas que dão legitimidade ou que referendam e que naturalizam essa prática de cometer violência contra a mulher? Então a gente precisa enxergar essa violência contra a mulher como um fenômeno a ser estudado e como uma problemática a ser enfrentada, principalmente no viés de políticas públicas. A violência contra a mulher também pode ser considerada um fenômeno cultural machista. O machismo, a violência machista, a violência sexista, né, se eu tenho uma mulher como sendo um objeto da minha propriedade, a partir do momento que essa mulher se comporta com uma saia curta ou não fez o jantar, qualquer atitude dessa mulher que eu entendo que seja a minha posse, o meu objeto de satisfação, faz com que eu ache que eu tenho o direito de exercer uma agressão sobre aquela mulher. Então é um crime sexista. Segundo dados de pesquisa do Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 12 meses, cerca de 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, colocando o país em 5º lugar entre os que mais matam mulheres. Sim, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, mulheres diariamente são estupradas, são maltratadas, são violentadas. Esses números são assustadores. E o pior, que dentro do local onde essas mulheres deveriam estar mais protegidas, ou seja, que é dentro do seu lar, se verifica que é o local onde elas estão menos protegidas. Um número que eu considero que é o principal é o fato de nós termos aproximadamente 4.600, ou seja, quase 5.000 brasileiras mortas por ano por violência doméstica ou violência intrafamiliar. Mortes de mulheres, né, injustificáveis. Esses números fazem com que a violência contra a mulher seja considerada um sério problema de saúde pública. Violência contra a mulher, ela é sim uma questão de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, ela já classifica desta forma e ela entende que essa violência contra a mulher, se ela for cometida por um tempo, ela pode inclusive reduzir a expectativa de vida das mulheres. Tamanha é a afetação e é o impacto dessa violência na saúde dessa mulher. Apesar da violência contra a mulher atingir todas as raças e idades, existem grupos com maior risco. É óbvio que essa violência ela atinge as mulheres independente da sua classe social, da sua etnia, da sua religião, da sua orientação sexual ou identidade de gênero, mas existem grupos que são mais vulneráveis a essa violência. Eu poderia classificar aqui, por exemplo, e as estatísticas elas
confirmam essa minha informação, que as mulheres negras estão mais sujeitas aos impactos dessa violência e que mulheres LGBTs, principalmente as mulheres travestis e transexuais, também estariam mais sujeitas a essa violência. Existem vários tipos de violência contra a mulher. Vamos conhecer os principais. Violência moral. É qualquer conduta que ofenda a honra da vítima, configurando o crime. É quando o agressor dá uma opinião contra a dignidade da mulher, sua reputação ou faz críticas mentirosas. Esse tipo de violência também pode acontecer pela internet. A violência moral, ela se caracteriza por uma agressão ao psicológico da mulher e, no ponto de vista criminal, ela pode caracterizar crimes como a injúria, a calúnia, a difamação. Violência psicológica. Qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. A violência ainda psicológica pode ser caracterizada de uma ameaça. A ameaça, que é ameaçar alguém de causar um mal injusto e grave, ela tem consequências penais. Violência sexual. Qualquer conduta que obrigue a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Apesar de ser normalmente associado ao estupro, o termo violência sexual é muito mais amplo e abrange uma série de situações que as mulheres sofrem atualmente, seja com desconhecidos, parentes, namorados ou companheiros. A violência sexual, ela consiste em não aceitar o não. A partir do não, o resto pode vir a ser uma violência sexual. Violência doméstica ou física. Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. São os casos mais relatados nas delegacias da mulher. São exemplos desse tipo de violência: tapas, socos e espancamento. Atirar objetos, sacudir e apertar os braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, tortura. Violência doméstica é o que nós tratamos aqui no GVID. Nós atendemos diariamente vítimas e processamos agressores de violência doméstica. Ela se insere dentro de um contexto familiar ou de relação íntima de afeto. Então, um namorado pode agredir uma namorada, um filho pode agredir uma mãe. Violência econômica ou patrimonial. Qualquer ação ou conduta que possa configurar retenção, subtração, destruição parcial ou total dos bens, valores e direitos. Esses bens podem ser instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades da mulher. A gente tem a violência econômica ou patrimonial. A patrimonial é aquela que o homem ele subtrai o patrimônio da mulher, né? Por vezes ele faz com que ela assine procurações para que ele possa gerenciar os seus bens, o seu patrimônio, e ele acaba, dilapidando, vendendo o patrimônio que é dela. E aí vocês vão me perguntar, puxa, mas e as mulheres que não têm patrimônio? A gente fala em violência econômica quando ele se apropria do seu cartão de débito, do cartão da Bolsa Família, não é? E ele também se apropria de valores da conta ou contrai dívidas no nome dela e não paga. Violência obstétrica. A violência obstétrica é a prática de procedimentos e condutas que desrespeitem e agridam a mulher na gestação, no parto, nascimento ou pós-parto. Na prática, considera-se violência obstétrica os atos agressivos, tanto de forma psicológica quanto física. A violência obstétrica, ela se caracteriza por alguns aspectos, né? Ela atinge a mulher na fase da gravidez ou também na fase já posterior à gravidez. Feminicídio.
Feminicídio é um tipo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como o assassinato de mulheres. O feminicídio é o assassinato de mulher pelo fato dela ser mulher. O feminicídio tem características próprias do ponto de vista probatório. Quando você vai a uma cena do crime de feminicídio, por exemplo, muitas vezes há a destruição das partes íntimas da vítima, do rosto da vítima, porque o assassino não quer apenas matar aquela mulher, ele quer desconfigurar a própria identidade da mulher. Violência virtual é um tipo muito específico de violência em que as mulheres sofrem nos ambientes virtuais, tais como perseguição, ofensas morais, assédio sexual e ameaças de violência sexual. É muito interessante porque a violência virtual ela tende a crescer, né? É o que a gente chama de pornografia de vingança. E é importante definir que a pornografia de vingança ela não é o compartilhamento exclusivamente de imagens, mas pode ser de conteúdos íntimos de conversas. Tá? Então, é o compartilhamento não legitimado e não autorizado de imagens ou de conteúdos íntimos em relação a uma mulher. É um crime que acontece predominantemente com mulheres mais jovens, tá? Então, existe uma incidência muito alta de ocorrência desses crimes com mulheres em idade de adolescência tardia e adultas jovens, e o cuidado não deve ser tido pela mulher. O cuidado deve ser tido por todos. O homem precisa saber que isso efetivamente é crime. E atenção! A mulher também deve estar atenta quando realiza uma consulta ginecológica para evitar abusos. O exame ginecológico é, por sua natureza, muito constrangedor para a mulher que se submete ao exame ginecológico. Ela tem que ser examinada nas suas mamas, tem que ser examinada nos seus genitais e algo muito constrangedor, ela é invadida na sua intimidade, não é? E cabe ao médico, claro, explicar o que é o exame, como ele vai fazer o exame, pedir o consentimento da paciente. Olha, eu pretendo fazer o exame das suas mamas, a senhora me permite examinar as suas mamas? Acho que é importante examinar as mamas e ela vai consentir ou não. Se ela não consentir, você não examina as mamas. É a mesma coisa em relação ao exame ginecológico. O exame deve sempre ser feito com uma atendente junto da sala. O ginecologista e obstetra, ele deve encaminhar a paciente à sala de exames, ela deve estar preparada para o exame, nesse caso auxiliado pela atendente, né? E o médico só deve entrar na sala quando ela está absolutamente preparada, né, para o exame. Ele não deve acompanhar a paciente se desnudar ou mesmo a paciente se vestir, né? Para isso, ela precisa ser auxiliada pela atendente. Então, não deveria futuro pretérito, não deveria haver consulta ginecológica ou obstétrica sem a presença de um acompanhante. A violência contra a mulher impacta diretamente em sua saúde física e emocional, podendo deixar graves sequelas. Então, essas mulheres sofrem distúrbios emocionais graves, importantes, alguns definitivos, e, por via de consequência, essas mulheres podem comprometer, claro, as suas defesas orgânicas, o seu sistema imunológico, serem vítimas de mais doenças de natureza infecciosa, de natureza oncológica, né, por conta de viver esse ambiente inóspito que a agressão promove, né? A violência contra a mulher acontece na rua, no trabalho, no lazer, mas é em casa que ela sofre mais violência. Nós dizemos que a casa é o lugar mais inseguro para uma mulher. É o lugar em que ela sofre mais violência. Mas, de uns tempos para cá, nós observamos que essa violência ela tem transcendido, ela tem ultrapassado o campo da sua casa. Então, a mulher ela está sujeita a sofrer violência em vários lugares, principalmente dentro de casa. Mas ela sofre também violência nos transportes, ela sofre violência no meio virtual, até no meio virtual. Então, ela sofre violência também no trabalho. Então, eu digo que a violência contra a mulher, ela tem campos e dimensões diversas para que ela possa ocorrer. Os principais agressores da violência contra a mulher geralmente são familiares ou pessoas próximas.
Os principais agressores nos casos de violência doméstica são os ex-maridos, os ex-companheiros, mas também os próprios maridos, os companheiros, os pais, os irmãos, os namorados, né? Todos eles com essa característica. O ex tem uma predominância porque muitas vezes o rompante de agressividade vem no momento em que a mulher tenta romper com aquele relacionamento abusivo. Outro tipo de violência que tem aumentado é a contra mulheres LGBTs. As mulheres travestis e transexuais, elas sofrem uma violência muito específica, que é a violência sexual, que de duas maneiras. É o estupro corretivo e o estupro coletivo. São mulheres que, pelo fato de assumirem a sua sexualidade, ou por orientação ou por identidade, elas já sofrem o estigma de culpabilização e de preconceito muito mais perverso da sociedade, que moralmente as pune por conta disso. Então essas mulheres, além de todas as violências que já caracterizadas, elas sofrem também o estupro ou a violência sexual corretiva. As mulheres lésbicas, elas têm a tendência a sofrer o chamado estupro corretivo. O que é isso? É aquele estupro, é aquela violência sexual que se impõe a elas para corrigir o seu comportamento sexual. Ou seja, você é lésbica, então você vai ser estuprada para que eu te corrija e para que você aprenda a ser mulher. Ou as mulheres travestis ou transexuais, as mulheres lésbicas também, são submetidas por vezes ao estupro coletivo e corretivo, onde mais de um homem e, pasmem, às vezes homens do seu próprio grupo familiar se reúnem para coletivamente lhe impor este estupro corretivo para que elas aprendam a exercerem a sua sexualidade de maneira correta. A mulher vítima de agressão não deve se calar, e sim procurar ajuda em delegacias ou serviços especializados que possam garantir sua proteção e segurança. A mulher vítima de agressão deve procurar ajuda dos serviços. Então existem os centros de referência com psicólogas, assistentes sociais. Elas devem procurar ajuda nos locais como CREAS, CRAS, que são locais que têm profissionais aptos a ajudá-las. Além dos centros, existe o telefone 180 de denúncia anônima e descagem gratuita. O 180, ele é um canal que faz com que haja o registro dessa ocorrência e essa ocorrência é distribuída para os locais pertinentes. No caso, nós recebemos denúncia de 180. É importante também para a mulher que sofre uma agressão procurar atendimento médico e realizar o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é uma prova importantíssima para os casos de violência doméstica e familiar. Ele vai identificar se aquela vítima sofreu uma lesão, qual é a natureza dessa lesão. Essa lesão pode ser leve, ela pode ser grave, pode ser gravíssima. Então o perito médico vai identificar a caracterização da lesão e vai informar isso à promotora de justiça. As mulheres que sofrem violência e não têm condições financeiras para uma assistência jurídica particular podem contar com uma rede de apoio de defesa gratuita. As mulheres que não têm condições de buscar um atendimento jurídico particular, elas devem entender que existe e também devem ter conhecimento que existe uma rede de apoio, uma rede é uma rede de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, e essa rede ela dispõe de centros de referência e atendimento à mulher, de casas que atendem as mulheres nessa situação, e nessas casas ou nesses centros de referência, as mulheres elas contam com atendimento social, assistentes sociais, psicólogas, orientação jurídica, encaminhamento, podem contar também com a Defensoria Pública, que
atende, faz o encaminhamento dessas demandas judiciais, atendem as questões de divórcio, as questões relativas à guarda de filhos, enfim, toda a parte jurídica, encaminhando essas ações para o Poder Judiciário. Né? Elas podem contar com essa rede que garante atendimento psicoemocional e ainda gratuitamente. As mulheres em situação de risco também podem contar com as casas de abrigo, que são locais onde mulheres vítimas ou ameaçadas de violência doméstica são encaminhadas para que possam residir durante um período determinado enquanto reúnem condições para retomar o curso de suas vidas. Então, a Casa de Apoio, ela recebe mulheres em situações de vulnerabilidade e nessa situação também vem as que sofrem violência doméstica. Agora vamos saber o que são as medidas protetivas. Como o próprio nome diz, as medidas protetivas, elas têm o objetivo de proteger, de garantir a proteção às mulheres em situação de violência, mas aquela situação de violência que é grave, que já está acontecendo ou que pode vir a acontecer, não é? Elas têm um caráter de prevenção e de proteção às mulheres que já se encontram nessa situação de violência para evitar consequências mais drásticas, como o feminicídio, por exemplo. Se o agressor infringe uma medida protetiva, ele pode ser preso. O descumprimento da medida protetiva pode eventualmente ensejar um decreto de prisão. E atualmente ele é um crime autônomo, então vai depender da análise do caso concreto. Gera consequências. Aqui, assim que é noticiado um descumprimento de medida protetiva, duas medidas são tomadas. Ou é designada uma audiência de advertência ou é decretada uma prisão de ofício. Muitas pessoas não gostam de se intrometer em situações de violência contra a mulher, o que é um erro, pois podem evitar um feminicídio. Liga para o 180, chama a polícia, chamem a Guarda Civil Metropolitana, porque a Guarda Civil Metropolitana, não é, as GCMs, elas estão mais próximas ao cidadão e elas podem até vir mais rápido para atender essa situação de violência que está acontecendo com aquela mulher. Acionem, façam isso. Só não deixem aquela mulher sofrendo a violência, porque aquele caso de violência que você aparentemente pode estar entendendo como uma simples briga de casal, na sua percepção, ela pode se desdobrar num feminicídio. Então, é sempre importante que a gente possa intervir. Como vimos, a violência contra a mulher é um sério problema presente em nosso meio. E se você quer saber mais sobre o tema ou precisa de ajuda, anote algumas dicas. Ministério Público de São Paulo, site mpsp.mp.br. GVID, Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, site mpsp.mp.br. OAB-SP, site oabsp.org.br. FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, site febrasgo.org.br. Mulheres Vivendo Sem Violência, site mulheresvivendosemviolencia.home.blog. Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Disque 180, serviço gratuito e confidencial. A violência contra a mulher está presente em nosso meio, mas ela pode e deve ser prevenida. A violência contra a mulher, ela é possível também ser prevenida. E uma das formas de prevenção a essa violência é o caminho da educação. A maneira como nós educamos os meninos e as meninas na nossa sociedade e a maneira também como nós, que já somos pessoas que somos jovens há mais tempo, mas somos mais velhos, também precisamos pensar em novos parâmetros para que a gente possa prevenir essa violência e desconstruir padrões que nos foram ensinados. A escola pode e deve cumprir um papel importante na prevenção da violência contra a mulher. Exato. A escola cumpre um papel fundamental na prevenção da violência contra a mulher. Nós temos que debater
Lei Maria da Penha nas escolas, nós temos que debater questões de gênero na escola, nós temos que acabar com a hipocrisia de não falar de relacionamentos sexuais nas escolas. As crianças precisam conhecer a realidade para que elas possam transformar, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais solidária, menos machista e com menos violência contra a mulher. Se você, mulher, está sofrendo algum tipo de violência, não sofra calada. Peça ajuda. O seu silêncio não vai resolver o problema.